Gente, incrivelmente chegamos à nossa dose de sabedoria diária 31 de 31, modelando, estudando e aprendendo a sabedoria do rei Salomão. É incrível porque eu lembro o primeiro dia que eu iniciei, eu pensei, será se eu vou dar conta 30 dias seguidos de lives? Eu já fiz isso antes, com outra energia, com outro, porque a nossa energia, ela tem algumas alterações diárias, né? Diária, e inclusive por cada momento que nós estamos passando. E para mim é uma vitória, e eu agradeço muito para você que tem acompanhado essa trajetória, essas doses de sabedoria diária compartilhando com você. Inclusive, você deve agora compartilhar com os seus amigos, com pessoas que você quer bem, que você quer ver o sucesso delas, porque a dose de sabedoria diária é milenar e muito atual. Embora tenha mais de 3.000 anos, está muito atual para nós. Coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, inclusive para nos tirar da inércia, para nos tirar da procrastinação. Quantos de nós tem coisas para fazer, projetos, ideias, sonhos não realizados por problema de procrastinação, por problema de não saber, de não saber como usar a sabedoria que Deus nos deixou. Então, para mim, foi muito bom, porque isso me ajudou a pôr outros projetos em andamento. Eu creio que para você, se você assistir tudo e você começar, se você colocar 1% do que cada uma dessas aulas te explica, te traz de conhecimento, você vai conseguir colocar pelo menos um projeto seu para andar. Você vai mudando teu modo de ver o mundo, teu modo de comportamento, e isso vai te ajudar no seu desenvolvimento. E eu acho que eu não sei onde é que está a Bíblia, peraí. Opa, aqui. Então, hoje eu já dei uma lida assim por cima, né? E eu percebi que estamos falando da mulher. Muito interessante. Fechamento dos provérbios, fechamento das 31, dos 31 capítulo da sabedoria de Salomão, fecha falando da mulher virtuosa. Incrível. Então, vamos ver o que ele nos diz e como que hoje isso conecta ou não conecta conosco, né? A mulher de hoje. Vamos ver se está conectada. Eu acho que hoje nós vamos precisar, sim, de usar mais de uma Bíblia, porque nessa aqui tem algumas coisas que eu acredito que são alguns símbolos que eu não consigo entender, mas vamos ler, então. Palavras proféticas do rei Lamuel. Então, é o ensinamento de Salomão, mas ele replica, então, os ensinamentos do rei Lamuel. Oráculos de Lamuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Então, a mãe. Gente, a mulher é que cria a nação. A mulher é que ensina o homem. Então, vamos ver, então, o que diz o nosso provérbio 31 de 31. Dá um like aí se você ainda não deu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho porque vai vir coisa nova. Então, vamos lá. Então, nós já falamos aqui no versículo 1, que é oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou, ou seja, os quais sua mãe lhe ensinou. Vamos ver aqui como diz a outra aqui, a católica. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Palavras de Lemuel,
rei de Massá, que lhe ensinou sua mãe. Que tens amado amado filho meu, filho de minhas entranhas, respostas às minhas orações. Então, aqui nós entendemos que ela fez orações para ter um filho. Versículo 3: Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. O que ela estava dizendo aqui? Não entregues a tua força às mulheres. Por quê? Quando nós somos mais jovens, novos, a gente tem uma energia extraordinária, principalmente a mulher e o homem também. Então, se ele pensar só em mulheres, ele vai ficar viciado só em mulheres e não vai trabalhar ou pensar numa vida próspera, em uma família e etc. Eu entendi isso. E nós, sim, sejam os homens bons ou ruins, somos nós que criamos, nós mulheres. Nós somos a terra, né? A gente somos igual à terra, nós somos plantadas. E assim como a terra, ela não tem responsabilidade sobre o fruto, nós mulheres temos, porque nós temos uma consciência. Nós somos, além da terra, nós somos mães e nós orientamos os nossos filhos. Então, nós temos uma certa responsabilidade sobre os produtos, do que ele vai se transformar. Não dês vigor às mulheres, nem tua conduta às corrupturas dos reis. Então, aqui ela explica um pouco mais, né? Porque para ter cuidado também para não se corromper, porque quando é jovem, a tendência é que as pessoas jovens sejam mais frágeis, tem mais facilidade de ser conduzida por pessoas errôneas e pelos vícios também. Versículo 4. Escuta, Lamuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm responsabilidade de governar se entregue também às outras formas de embriaguez. Então ela estava dizendo, cuidado, não beba, porque um rei não pode ser, você quer ser governante, você não pode ser um beberrão, porque se você bebe, você vai ter problema de embriaguez, então não é prudente. E o que está dizendo aqui? É só ele era rei, então é só para o rei não pode beber? Nós também, que nós sabemos que muitas pessoas têm sérios problemas de vida aí, simplesmente por ter começado a beber muito cedo. E como o nosso processo é químico, o nosso corpo ele responde quimicamente, pessoas acabam tendo problemas com a bebida e isso é uma coisa muito séria. E aí falha na vida como pessoa, como profissional e como dono de casa também, como esposo. Porquanto, versículo 5, porquanto, quando não estão sóbrios, se esquece o bom, isso, e das leis. Esquece do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Então, ele diz que as pessoas esquecem do bom siso das leis e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Então, está dizendo, a bebida, ela te faz esquecer as leis e também tira a solidariedade, tira o bom senso, tira a bondade das pessoas. Porque o bêbado, mesmo que ele seja uma pessoa boa, ele não está sólido, ele não tem um raciocínio lógico. Versículo 6. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Versículo 7. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembre de suas aflições.
Então, ele está nos dizendo aqui, ela está dando um conselho, fala, dá bebida para os moribundos, para eles esquecerem da vida, as pessoas amarguradas. Então, não é à toa que as pessoas, quando têm problemas financeiros, problema na família, separações, brigas, aí vão beber. Então, isso aqui, inclusive, algumas pessoas que querem manipular as nações, as pessoas, fazem isso. Hoje me parece ser proibido, mas alguns anos atrás, na época de eleições, o pessoal fazia comícios com festas e bebidas. Para quê? Para embriagar as pessoas, para ganhar as pessoas pelo estômago e pela bebida, e elas fazerem o que eles queriam. Versículo 8. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se o protetor dos direitos de todos, você é o protetor dos direitos de todos os desamparados. Então, como rei, como pessoa, como humano, ele era responsável. Então, ele estava sendo preparado para ser responsável pelas pessoas mais fracas. Isso é a função de um rei, que é governar. Qual a função de você como mãe ou como pai? Governar a sua casa, governar a sua vida. Ainda vai começar a falar das mulheres. Versículo 9. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Então, defensor, devemos todos defender os mais fracos. Defender os mais fracos ajudando a ser mais forte. Acróstico da mulher virtuosa. Então, versículo 10. Mulher virtuosa, quem o achará? Quem achará? Então, teoricamente, está nos dizendo aqui que é um pouquinho difícil achar essa mulher virtuosa da forma que é descrita aqui. Vamos ver se é fácil encontrar essa mulher. O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Então, é uma mulher virtuosa que ela é muito mais valiosa do que uma joia. Versículo 11. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Então, a mulher deve ter bons pensamentos, né? E fazer boas coisas. Versículo 12. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Versículo 13. Escolhe a lã e o linho com alegria, trabalha com as próprias mãos. Então, era nessa época aí, as mulheres teciam, né? Cuidavam de linhos, trabalhavam, faziam. Então, escolhe a lã e o linho. O que nós trazemos para a nossa vida hoje? Escolhemos os melhores alimentos. Escolhemos os melhores filmes. Cuidamos da casa. Versículo 14. Com os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Então, com os navios, como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o lar. Então, os navios, eles trazem de longe, né, para distribuir entre nações as comidas, vestes, riquezas são transportadas através dos navios. E aqui é uma analogia, fala que a mulher virtuosa, ela, assim como os navios, ela traz de longe as provisões para o lar, para a sua casa. Então, ela traz o que é melhor para a casa dela. Versículo 15. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos de casa e dá ordens às suas colaboradoras. Então, está dizendo que a mulher virtuosa acorda cedo para cuidar da sua casa. Seja ela para fazer o próprio alimento, fazer e abençoar seus próprios alimentos para a sua família, ou
para dar as ordens corretas para as pessoas que trabalham com ela, para as funcionárias, para as suas colaboradoras. Versículo 16. A mulher virtuosa, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Então, de novo, essas são metáforas. Então, ele diz assim, a mulher virtuosa, ela sabe avaliar o campo, comprar as melhores coisas para plantar suas vinhas. Então, o que ela vai plantar, o que ela vai trazer para casa são as melhores coisas. Porque a casa dela é um santuário. Versículo 17. Dedica-se com prazer ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Versículo 18. Administra com sabedoria os seus negócios, produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Então, a mulher virtuosa, ela é como dedicada ao trabalho, ao seu trabalho, aquilo que diz respeito a ela, cuidar da casa e dos seus filhos, do seu marido. E ela administra com sabedoria os seus negócios, produzem lucros, mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga. Ué, como uma dona de casa pode produzir lucros? Né? Teoricamente, parece estar falando de uma empresária. Hoje nós temos grandes empresários que fazem isso muito bem. E administra sua casa também. Naquela época, o que se fazia uma mulher virtuosa? Ela também cuidava da casa. Lembra? A mulher é igual à terra. Ela que dá sustentação ao lar. No decorrer desses capítulos, nós já vinha falando bastante das mulheres que seriam prejudiciais, que eram aquelas reclamonas. Não que a mulher não possa, ela deve sim se impor. Se impor é uma palavra meio complexa, ruim, eu acredito. Eu acho que é cada um no seu lugar, entender as suas obrigações e fazer com amor. Porque não é você se obrigando a fazer as coisas que vai sair. Porque quando nós trabalhamos de uma maneira obrigada, eu faço isso porque sou obrigada, é meio complicado. A coisa não sai boa. Vamos lá. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Naquela época, tecia, né? Eu lembro eu tive uma tia que tinha um negócio lá que chama tear, né? De fazer a lã, fazer os fios. Hoje, graças a Deus, nós já temos, então, como comprar nossas roupas já prontinha. Nem temos mais que tirar medidas para fazer, né? Mas a roupa já está tudo pronto. Nessa época aí, a mulher tinha essa preocupação. Hoje, nós temos outras preocupações. Eu entendo hoje que a grande preocupação da mulher hoje realmente é manter a ordem da família. Claro que ela sozinha não consegue isso. Ela precisa ter um homem, um marido, um companheiro que também queira a paz no seu lar, que também queira crescimento. Porque se um dança forró e o outro dança valsa, não vai. Cada um vai para um lado. Um quer ir para a praia, o outro quer fazer oração, também não vai. Então, por isso é necessário as pessoas começarem a entender isso e começar a estudar junto, marido, mulher, para ter um objetivo em comum. Porque o que nós temos hoje são casais que o marido quer uma coisa, a mulher quer um outro. Ah, mas a mulher, a esposa, ela tem que ceder. Eu não vejo dessa forma. Ambos precisam ceder, porque quando um sozinho carrega tudo nas costas, infelizmente, uma hora vai se quebrar, seja por problema de saúde, a pessoa acaba não aguentando, seja por problemas emocionais, que os casamentos vão para o saco. Então, as famílias, elas estão se quebrando por falta de alinhamento.
E, claro, se a gente for ver dessa forma, olhar sempre para a mulher como sendo a culpada, não existe culpados, existe falta de controle emocional e de gerenciamento, eu não diria nem controle. Controle parece que você está segurando, isso não é bom. Porque quando você segura, você traz energia negativa para a tua casa, para você. Não é bom, as coisas precisam ser colocadas em pratos limpos. Vamos continuar aqui. Então, a mulher virtuosa, ela coopera com os pobres necessitados. A mulher virtuosa, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Então, claro, você foi lá e construiu a lã. Como nós fazemos hoje? A mulher que não trabalha, ela administra, às vezes, o dinheiro do homem e ela compra, né? Os agasalhos para todo mundo, todos os seus filhos e marido, está todo mundo agasalhado, está todo mundo feliz no frio. Aqui diz, tece cobertas para sua cama, tem condições para se vestir de linho e púrpura. De novo, a gente não está tecendo nada, mas como é na analogia, a gente faz o quê? As economias, as multiplicações de talentos e etc. Versículo 23. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Hoje, está muito comum, inclusive, eu faço parte de alguns grupos de pessoas que têm um certo conhecimento de responsabilidade como homem, como mulheres, principalmente os homens, eu tenho visto muito isso, homens hoje que escolhem seus sócios de acordo com como aquele homem viveu. Ou seja, um homem que tem separações, que tem histórico de traições, nesses grupos, essas pessoas não aceitam como sócios. Olha que coisa, por quê? Eles entendem o quê? Se traiu a própria esposa, aquela com quem ele dorme, vai me trair. E o mesmo ocorre com as mulheres. Então, aqui quando diz que o homem aceita na Assembleia, está dizendo isso, que o homem, se ele tem um casamento estável, um casamento próspero, os outros homens o admiram e aceitam nas comunidades como sendo uma pessoa de honra e de poder. Então, nós temos, inclusive, grandes histórias. Atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. O que quer dizer isso? Nós já temos pessoas que falam, não, o homem não é que tá, a mulher está atrás. O homem está do lado. Não, gente. É porque um homem, quando ele não tem uma estrutura familiar em casa, uma estrutura organizada, dificilmente esse homem tem prosperidade. Talvez ele tenha até prosperidade financeira, mas não é um homem feliz, não é um homem... E assim, você olha para a esposa também, a esposa não é feliz, porque ambos não estão correndo e andando ao mesmo caminho. Então, para ter uma esposa virtuosa, é óbvio que o homem também tem que ser virtuoso, porque senão os dois não andam juntos. Então, ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Eu acho que aqui está falando do homem, né? Vamos ver aqui o 24, o que nos diz aqui na Católica. 24. Ela confecciona tecidos e o vende e fornece cintos ao mercador. Era tecer, acho que antigamente as pessoas que teciam eram mulheres, acho que eram assim. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Então, está nos dizendo aqui que a mulher virtuosa, a sua melhor roupa não são os tecidos, as lãs que ela usa ou a seda.
mas a sua melhor roupa é a dignidade, é a honestidade, é a verdade. E é uma pessoa otimista e tem planos para o futuro, consegue ver o futuro e direcionar, por exemplo, os seus filhos ao futuro. Então, como eu disse, tem um objetivo em comum, vê um futuro. Não existe futuro para um casal, esposa e marido, quando falamos de esposa, estamos falando de casal, se não tem objetivo em comum. Ah, mas um trabalha com peixe, o outro trabalha com joias. Isso não é o objetivo em comum. Pode ser sim. Se depois um está cuidando dos peixes, outro cuidando de joias, e tem um objetivo em comum, que os dois trabalham em fontes diferentes para ter aquele objetivo, tem um objetivo em comum. O problema é quando um trabalha para o seu próprio lazer, o outro trabalha para si só, e não existe em nenhum momento aquele objetivo em comum. Então não tem como, uma hora essa ponte vai desabar. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Então, a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. A sua boca sabe ensinar com bondade e com paciência. Porque ela tem conhecimento de como o ser humano funciona, de como as pessoas funcionam. Então, ela tem paciência, ela tem compaixão e tem sabedoria. E como que se faz essa mulher virtuosa? Ela nasce pronta? Não. É raro, precisa de dose de sabedoria diária. Precisa fortalecimento espiritual, fortalecimento como de corpo, alma e espírito. Precisa de conhecimento e de aplicação. Então, você precisa, compartilhar essa live com mais pessoas, com as suas amigas, com as suas esposas, com as suas namoradas, porque antes de uma esposa vem uma namorada, e uma namorada precisa ser alertada do que se espera dela, e você também deve saber o que espera de você. O ideal mesmo seria que as pessoas, antes de assumir um relacionamento muito sério, começar a estudar sobre isso, porque todos nós, a gente estuda para ser advogado, estuda para ser médico, estuda para ser empresário mais ou menos, né, pessoal? Vai meio na fé, mas hoje em dia já tem grandes grupos de estudos. Então, e as pessoas, elas vão lá e se relacionam por paixão, e casam por paixão, e por paixão o relacionamento vai embora porque não tem construção. E para ter construção precisa de sabedoria. Para ter sabedoria precisa de estudo sobre isso, gente. Versículo 27. Acompanha seus servos e cuide dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Ou seja, nós falamos, o provérbio fala-se de preguiça. Então, a preguiça, quem é uma mulher preguiçosa, ela não tem como ter uma casa virtuosa, uma casa cheia de alegria, de limpeza, de amor e de prosperidade. Porque a preguiça, seja para o homem ou para a mulher, ela é altamente destrutiva. 28, versículo 28. Seus filhos fazem questão de elogiar e seu marido proclama suas virtudes, afirmando, que está dizendo aqui que quando você é virtuosa, os seus filhos te elogiam e o seu marido proclama, seu marido fala das suas virtudes. Mas então, como conseguir isso? O marido só vai falar se ele tiver discernimento do que é uma mulher virtuosa, porque se ele não tem discernimento, se ele não sabe o que é uma pessoa boa, uma pessoa que ele não vai falar nada. E é importante que, se você é marido, se a sua mulher é uma mulher virtuosa, ela te ajuda, e às vezes você precisa pensar nela antes de você ter. E às vezes você precisa pensar como ela deve ser, não dizer o que ela deve ser, porque nós temos o que nós pensamos, gente. Então, e também é importante quando você tem uma pessoa que ela te traz alegria,
que ela é companheira, que faz parte da tua vida, que te ajuda, que ambos se ajudam. Às vezes o ser humano precisa de algumas dosezinhas de elogio, de reconhecimento, porque tem pessoas que até são boas, fazem, mas como não tem aquele reconhecimento, nem um obrigado por estar fazendo isso, não, isso não é falado, a mulher vai lá, faz uma comida gostosa, o cara não fala nada, então ela volta a fazer feijão com arroz. Porque, ué, eu fiz, não mudou nada. Então, nós humanos, a gente precisa. Enquanto nós não desenvolvemos a nossa força interior, total da nossa energia, esses reconhecimentos ajudam a você chegar onde você quer, ajudam a incentivar a pessoa a fazer mais coisas boas para você, e você, é óbvio, você também faz para ela, porque aí vocês vão ter aí uma vida mais próspera. Então, a mulher virtuosa, nós estamos falando aqui, porque a gente já falou muito dos homens. Esse versículo, esse Provérbios 31, ele traz a mãe do rei aqui orientando ele o que seria uma mulher virtuosa na concepção dela. E nós aqui devemos observar que a Bíblia está repleta de analogia. Então, não deve se levar ao pé da letra, pegar uma mulher de hoje, do, do século XXI, e mandar ela fazer lã, né? Tecer é outra coisa, a gente vive outra coisa. Então, nós devemos sim observar, e são analogias, trazer para a nossa vida. Por quê? Como nós falamos nesses 31 capítulos, o tempo inteiro, o que eu trago para você, observa os princípios, porque os princípios são imutáveis. Então, os princípios usados hoje, no século XXI, são os mesmos princípios que foram até antes de Cristo, lá no início dos tempos. Então, quando nós observamos princípios, a probabilidade de erro é muito menor. Não estou dizendo que nós não vamos errar, porque a gente está aqui justamente para ir nos moldando. Mas quando nós observamos princípios, a probabilidade de erro é muito menor. Então, observa sempre os princípios e leia provérbios, estude provérbios e aplique na sua vida. Versículo 29. Muitas mulheres são notáveis. Tu, porém, a todas sobrepujarás. Uau, versículo 29. Vamos ver aqui eu estou com a Bíblia do King James 1600 e eu gosto de confrontar, não é um confronto, é com a Bíblia católica que eu tenho também. Tem uma outra, porque cada uma, dependendo da época, ou da pessoa, a cultura daquela pessoa que transcreveu, que traduziu, tem algumas palavras que a gente não entende. Talvez você entenda, mas eu não. Então, eu busco ver o que está escrito na outra. Então, vamos o versículo 29. 29 que diz aqui: muitas filhas conseguiram riquezas, porém tu superaste a todas. A beleza é uma ilusão. Não. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujaste. Peraí. Então, oráculos de Lamuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Ah, tá. Aqui está falando, eu pensei que estava falando do rei, não. Está falando, o versículo 29, está falando da mulher bonita, né? Que a mulher, ela é a mulher bonita. Muitas mulheres são notáveis, ou seja, muitas mulheres são notáveis, mas a mulher que sobrepujou, que a mulher virtuosa, ela se sobressai em relação àquelas até mais bonitas do que ela. Mas por ela ser virtuosa, por ela ter sabedoria, ela
é melhor vista, digamos assim, do que as demais, porque tem sabedoria. A beleza, versículo 30, a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Deus, o Senhor, essa será honrada. O que está nos dizendo aqui? Ela está dizendo para o rei, cuidado, a beleza, ela chama a atenção. Tanto isso é para o homem quanto para a mulher. O homem pode escolher uma mulher pela beleza, mas pela beleza ele vai embora, porque a beleza também vai embora. E a mulher também, quando ela é muito bela, ela não precisa, ela não tem que confiar só na beleza dela, porque a beleza vai embora. Então isso não é bom. Isso é bom porque é um cartão de visita. Mas em algum momento, como isso é só um carro para carregar a alma e o espírito, se você não for uma pessoa virtuosa espiritualmente, ainda que continue com o marido, porque normalmente eles trocam, porque se era só pela beleza vai embora. Ainda assim, se a pessoa em si ficar preocupada só com a beleza visual dela, ela mesma vai se murchar e se estourar porque a beleza vai embora. E aí, se você se apega só na beleza, antigamente isso era muito só as mulheres, hoje os homens são também luxuosos, também gostam de olhar muito claro, preciso cuidar do corpo, é legal ter uma estrutura legal no corpo, precisa, mas nós não podemos nos apegar só ao nosso corpo, porque o corpo ele pode acontecer milhões de coisas com ele que vai nos dar problema, e aí se toda a tua vida está montada em ser bonita, em ser bonito e levar tudo para você, porque você é bonitão, bonitona, vai cair. Ah, tem plástica, tem um monte de coisa, mas nunca vai ficar igual quando você tinha 20 anos. Então, quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, almaticamente, tudo bem, porque nós já temos uma consciência de que esse foi um corpo que a gente ganhou para exercer. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. E a nossa experiência tem a ver com a nossa vaidade. Entender que esse corpo é provisório. Então, cuidar do nosso interior. Então, a beleza é uma ilusão. É o que diz no versículo 30, a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, uma mulher que teme a Deus, o Senhor, essa será honrada. Será honrada com o quê? Com ela mesma, pelos outros, com ela mesma. Hoje nós trazemos muito essa coisa para a mulher e para o homem, não se comparar com o outro, não se comparar com a outra, porque a outra tem outra vida. Quando nós nos comparamos, isso faz com que as pessoas fiquem depressivas, porque a vida do outro, o rosto do outro é do outro, os resultados do outro é do outro, não é seu. Então você precisa ser melhor do que você mesmo, o que você era ontem, você deve ser um pouquinho melhor hoje, amanhã um pouquinho melhor do que hoje, porque teu único concorrente, a tua única concorrente é você mesmo. Então, você só tem que vencer a você mesmo, porque liberdade, riquezas, beleza, bondade, harmonia, felicidade, está tudo disponível para todos. O que temos é que alcançar um nível de conectar essas energias e ser o que nascemos para ser. Então, é tudo o que você precisa fazer, conectar você com Deus. Porque tudo que foi feito, tudo que você vê, tudo que os seus olhos vê, tudo que os seus olhos desejam,
foram criados por ele, ou através dele, com a sabedoria dele. E você, como filha, tem esse direito. E ninguém tirou esse direito de você. Tudo está relacionado com a sua energia, com você vencer você mesmo, os seus bloqueios, os seus medos, as suas raivas, as suas dores e a sua falta de perdão, perdão consigo mesmo, e desmontar, tirar todas aquelas programações que nos fizeram desde sempre, para nos mantermos escravos, homens e mulheres, porque foi plantado em nós essa coisa do homem contra a mulher, mulher contra o homem, marido contra a mulher, filho contra o pai, o rico contra o pobre, tudo isso é uma montagem para que você não descubra quem você é, para que você não busque a sua força interior, para que você não consiga ser quem você nasceu para ser. Então, cuidado. É necessário estudar, é necessário aplicar, é necessário que você seja melhor do que ontem. Vamos lá, versículo 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade. Então, ela está nos dizendo aqui que essa mulher virtuosa, que ela seja proclamada à porta da cidade, porque ela é uma mulher virtuosa e tem o merecimento. Então, merecimento do quê? Merecimento daquilo que você quer. Merecimento, ninguém vai te reconhecer na cidade se antes que os outros reconheçam, você não reconheça você mesmo como sendo aquela pessoa que você quer ser. Ou seja, você diz, eu sou uma pessoa boa, eu faço 1000 coisas. Então, e você tem certeza que isso é real? Que você realmente se vê assim? Porque se você não se vê assim aqui dentro, ninguém vai te ver aqui fora. Então, tudo começa, aquilo que você quer viver aqui fora, precisa você acreditar nisso. Não é os outros te reconhecerem, porque esse reconhecimento, ele acontece lá fora, quando antes você reconheceu a si mesmo. Então, sim, você vai ser proclamada nas cidades, hoje em países, hoje no país inteiro, depende do que você faz e do que você quer. Mas antes dessas pessoas te verem, você precisa se ver fazendo aquilo pela qual as pessoas vão te proclamar, aquilo pela qual você vai ser conhecida. Antes das pessoas verem, você precisa ver. Então, para isso, você precisa usar a sua força interior, a sua imaginação e vencer todos os bloqueios. A próxima semana, ou eu não sei se talvez amanhã ainda não, eu vou recomeçar uma nova série, que aí nós vamos trabalhar essas chaves interior, para trazer você de volta, para buscar você. Mas é importante que você não perca nenhuma aula, porque uma chave leva a outra, que leva a outra. Então, isso eu vou deixar, eu vou fazer ao vivo, gratuito, provavelmente não vai ficar no ar depois. Então, quem vê, vai ver. Quem não vai ver, depois vai ver em outra plataforma. Mas eu vou trazer, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal, acho que foi um curso que eu paguei, 2000 e pouco, e mais outros cursos que eu já fiz, então um conhecimento completo outro, e eu vou fazer uma série aí, eu acredito que vai ser umas 42 aulas, que não vai ficar disponível, mas quando eu estiver fazendo ao vivo, vai ser gratuita. Então, vamos hoje agradecer a Deus por nós termos concluído as nossas 31 verbos, 31 provérbios. Nossa, deu uma travada aqui, que aqui entra, é que eu estou numa página, aí tem aqui Eclesiastes, já começa, falei, será que eu terminei mesmo? Mas terminamos sim. Eu quero te agradecer por estar aqui e vamos então fazer a nossa oraçãozinha finalizando os nossos 31
dias agradecendo a Deus. Então, vamos fazer aquela respiração. Por que a respiração, Selene? Porque a respiração, ela nos traz para o presente, nos traz para o agora. Quando a gente fala, muitas vezes eu estou falando aqui, você está me ouvindo, mas você escuta a parte do que eu falo, porque a nossa mente, ela parece um cavalo bravo, ela vai andando, aí você traz de volta. Quando nós fazemos a respiração, nós trazemos o nosso eu, a nossa alma, o nosso espírito para o nosso corpo, entendeu? Então vamos lá e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Puxando do umbigo, como se você estivesse puxando o ar do umbigo e soltando pela boca. Nós vamos fazer 3 vezes. Deus, meu Pai amado, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor construiu todo o mundo, todos os universos para nós. E nos deu e nos deixou a sabedoria para que nós o colocássemos na nossa vida. Deus, nos perdoe por ter acreditado em tantas mentiras, em tantas crenças vãs. Mas hoje nós estamos aqui, dispostos, abertos a conhecer a verdade de Deus, a verdade de quem nós somos e o que nós nascemos para ser. Meu Pai eterno, Pai, que o Senhor, como o Senhor está em cada uma das pessoas, em cada ser humano, o Senhor está, a sua centelha está ali. Que essas pessoas, elas comecem a entender o quanto foi colocado de concreto e afogado Deus nessas pessoas. O Senhor está ali, esperando que essas pessoas falem: oi, Pai, Senhor, eu quero a tua ajuda para limpar todas os medos, as crenças, as mágoas, tirando dessas pessoas, ajudando elas a limpar toda essa sujeira de falta de perdão, de maldade, de raiva, de medo, todas aquelas energias que estão contaminando o seu ser, que não deixa que elas consigam conectar com o Senhor, meu Pai. Então, assim como o Senhor me ajudou todos esses anos, a cada dia entender onde estavam, quais as crenças, quais as dores, quais os medos, quais os problemas que estavam bloqueando a minha conexão com o Senhor, e assim essas pessoas também comecem a entender e fazer esse trabalho, essa limpeza espiritual, essa limpeza corporal, para que elas possam então viver em conexão com o Senhor, porque o Senhor trouxe tudo, o Senhor já fez tudo que precisava ser feito para a nossa sabedoria, para a nossa felicidade, para a nossa harmonia. Obrigada por mais um dia, obrigada pela água, Senhor. Senhor, abençoa a nossa água diária, porque a nossa água tem um grande segredo. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Amém. Então, gente, amanhã eu não vou fazer live, mas eu aviso, então, quando eu for iniciar essa nova série, que vai ser provavelmente depois de amanhã. E nós vamos, então, ir desbloqueando essas coisas que estão impedindo você de viver o que você nasceu para viver, impedindo você de absorver a sabedoria diária, impedindo você de realizar seus projetos. Às vezes, de ser a esposa que você deveria ser, de ser o pai que você deveria ser, de ser o empresário que você deveria ser, de ser realmente filho de Deus, filha de Deus, e participar da festa que Deus criou aqui na Terra. Porque muitas pessoas, sim, é verdade, nós temos outras moradas, mas Deus não disse que você precisava sofrer aqui para ser feliz do outro lado. Não,
Ao contrário, a gente veio aqui para aprender e para viver as coisas maravilhas que Deus fez aqui. Ele fez para nós. Só que nós fomos programados para não enxergar isso. Mas chegou a hora da gente começar a governar a nossa própria vida. Um beijo no coração, Silene com você. Até depois de amanhã. Um beijo, tchau. Ou até amanhã.